Olá, boa tarde. Veja os destaques do Portal da Assembleia de hoje. Assalto em agência bancária no município de Bacabal gera pânico nos moradores. Tiago Dias é reeleito presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Maranhão. Você vai ver ainda na sala de entrevista, Juraci Filho conversa com o desembargador Paulo Velten. E mais uma reportagem especial sobre o Parlamento Estudantil 2018. É agora no Portal da Assembleia. Na noite de ontem, um grupo de criminosos invadiu a cidade de Bacabal, a 240 quilômetros de São Luís, assaltou e destruiu a agência do Banco do Brasil. O quartel da Polícia Militar do município e a delegacia também foram alvos dos ataques. Vários veículos foram incendiados pela cidade e as duas pontes da BR-316 foram bloqueadas. Durante a fuga e troca de tiros com a polícia, 3 bandidos morreram e um suspeito foi preso. De acordo com a PM, o clima na cidade foi de pânico durante 2 horas. O valor levado da agência bancária pelos bandidos ainda não foi informado pela instituição. Nessa manhã, o governador do estado, Flávio Dino, informou por meio de suas redes sociais que todas as providências estão sendo tomadas pela Secretaria Estadual de Segurança Pública e que o resultado da ação será divulgado ainda nesta segunda. Com 47,94% dos votos válidos, o advogado Tiago Dias foi reeleito presidente da seccional maranhense da Ordem dos Advogados do Brasil. A eleição foi realizada na última sexta-feira em 18 cidades do estado. O líder da Chapa 4, Vamos Fazer Muito Mais, Tiago Dias, foi reeleito à presidência da OAB Maranhão com 3.894 votos, o que representa 47,94% dos votos válidos. Durante a última sexta-feira, 8.328 advogados foram às urnas em todo o Maranhão. Em São Luís, foram 3 locais de votação, incluindo a sede da seccional, que ficou lotada de apoiadores de todas as chapas concorrentes. Em segundo lugar, ficou Carlos Brisac, com 3.004 votos, seguido de Samara Brauna, com 727 votos, e Mozart Baldez, com 497 votos. O advogado Heleno Mota e Silva será o vice-presidente da nova diretoria da OAB Maranhão. Tiago Dias continuará ocupando o cargo de presidente da OAB Maranhão durante o biênio 2019-2021. A posse acontece no dia 1º de janeiro de 2019, dia em que tem início o novo mandato do presidente reeleito. A TV Assembleia realizou uma rodada de entrevistas com todos os candidatos na reta final da campanha. As sabatinas foram veiculadas no quadro Sala de Entrevista do telejornal Portal da Assembleia. As entrevistas, com duração de 15 minutos, foram mediadas pela jornalista Natália Macedo e pelo procurador-geral da Assembleia Legislativa, Tarcísio Araújo. Advogado militante há cerca de 10 anos, o atual presidente da OAB Maranhão é pós-graduando em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas, ministra aulas de Direito Eleitoral e é membro da Associação Maranhense de Advogados e do Centro de Estudos Constitucionais do Maranhão. Na manhã desta segunda-feira, o presidente reeleito compareceu à sede da OAB para retomar suas atividades e falou à TV Assembleia sobre os projetos para os próximos 3 anos. Dar continuidade ao trabalho que a gente vem fazendo na questão das estruturas, todos os fóruns terem sala da advocacia, todas as subseções terem sede, o trabalho que a gente vem fazendo na questão da nossa capacitação da advocacia do Estado do Maranhão, e temos o projeto da ESA Online, dos cursos à distância pela Escola Superior da Advocacia, para que a gente possa atingir toda a advocacia do nosso Estado, nas suas casas, nos seus escritórios, e também intensificar a defesa das prerrogativas, ainda mais a defesa das prerrogativas da advocacia do Estado do Maranhão. Na reforma que a gente fez aqui na sede, há todo um espaço para o sistema de prerrogativas e a gente vai ampliar e intensificar de maneira muito forte a defesa das prerrogativas da advocacia do nosso Estado. A edição 2018 do Parlamento Estudantil aconteceu na sexta-feira aqui na Assembleia. 22 estudantes de várias regiões do estado foram deputados por um dia. A repórter Milena Dutra conta como foi todo o processo em uma reportagem especial, desde a chegada dos deputados estudantes na rodoviária até a solenidade de posse.
Eles vieram de vários municípios do Maranhão, mas com o mesmo propósito: ser por um dia representante do povo na Assembleia Legislativa do Estado. E foram, com muito empenho e vontade de mudar a realidade do local onde vivem. Nós, que somos jovens, somos futuros, nós devemos desempenhar projetos que beneficiem essas pessoas e que beneficiem o nosso estado, que ele possa prosseguir avante e que se torne um bom lugar para todos se viver, que se torne um lugar agradável, um lugar que respeite os direitos humanos, um lugar que trate a sua população com dignidade. Marcos Cauã foi um dos 22 estudantes de escola pública selecionados para participar do Parlamento Estudantil 2018, programa desenvolvido pela Assembleia Legislativa em parceria com a Secretaria de Educação. Por um dia, eles conheceram na prática como funciona o trabalho do Parlamento Estadual e a importância do poder legislativo na elaboração de leis que beneficiam a população. Um dia antes das atividades, a turma foi recepcionada na rodoviária de São Luís e eles não chegaram sozinhos não. Familiares e professores também estavam juntos. Após o desembarque, todos partiram para o hotel. Era preciso descansar, porque no dia seguinte tinham uma grande responsabilidade: propor e defender leis na Assembleia Legislativa do Maranhão. Eu imagino que seja muito interessante ter aqueles vários deputados para a gente interagir com eles, aprender mais e mais com eles também. E meu projeto visa incentivar o uso de energia solar em hospitais e escolas da rede pública. Quando o grande dia chegou, eles estavam prontos. Bem cedo conheceram a Assembleia Legislativa. Fizeram um cadastramento junto ao sistema informatizado do plenário necessário para participarem da sessão e das votações. O clima entre os estudantes era de expectativa para um momento que vai ficar guardado na memória. Vai ser bem corrido, bastante mesmo, mas estamos aí, iremos fazer um belo trabalho. É isso. Muito feliz. Os pais também estavam ansiosos. Afinal, este não foi um dia comum aos filhos. Foi um momento único de aprendizado. Muito orgulho, né? Em primeiro lugar, parabenizar a equipe organizadora, que sempre que todo ano tem esse parlamento e tudo. É um prazer enorme estar aqui prestigiando esse acontecimento. Depois do cadastramento biométrico, os deputados e estudantes seguiram para a Escola do Legislativo, onde assistiram à palestra e a um vídeo institucional sobre a estrutura do Parlamento Estadual. A gente vai trabalhar com ele essa questão da constitucionalidade, dos projetos de lei, o que é constitucional, o que é inconstitucional, por que é constitucional, por que não é constitucional, enfim. Vai ser uma noção que eles vão ter do processo legislativo da casa e como é que funciona o nosso parlamento. E se é para ser deputado por um dia, também foi preciso seguir as regras. Os estudantes tiveram que escolher as chapas para concorrerem à mesa diretora da casa. O estudante Pedro Lucas Costa, de Grajaú, e a estudante Mariana Alves Paiva, da cidade de Matinha, disputaram o cargo de presidente do Parlamento Estudantil. A nossa chapa teve união, fez alianças com outros partidos e por isso que a gente está aí numa esperança muito forte de ter a vitória. Eu me lancei como presidente com o intuito de representar todos os parlamentares estudantis que estão aqui, pois eu me identifico com cada um, me identifico com a proposta de cada um, então eu tenho o interesse de representar eles. Já no plenário, os estudantes vivenciaram o trabalho de um deputado estadual. O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Atelino Neto, coordenou o início dos trabalhos e deu posse aos 22 deputados estudantes do Parlamento Estudantil. Um momento muito importante nós fazermos agora mais uma versão do Parlamento Estudantil, trazer esses jovens para conhecer a Assembleia Legislativa, para saber a importância do processo legislativo, enfim, fazer com que os jovens valorizem ainda mais a política, em especial nesse momento, onde a política tem sido muito questionada. É preciso que todos nós levemos em consideração a importância da política e, sobretudo, que não há saída que não seja através da política. Os deputados estaduais Wellington do Curso, Eduardo Braide e Zé Inácio também participaram da solenidade e cumprimentaram a turma. Um momento de aprender, mas um momento também de nos ensinar de que forma pensa a juventude hoje, voltada principalmente para esse lado do que o Poder Legislativo deve estar com maior afinidade com a nossa sociedade. No futuro vocês podem ter capacidade de nos representar em qualquer esfera, representar o povo do seu município que vocês
onde vocês vivem, representar no futuro o povo do Maranhão, na esfera estadual, como também na esfera federal. Uma oportunidade ímpar que a Assembleia Legislativa oportuniza para esses jovens que hoje estão aqui na Assembleia Legislativa. Então, parabéns, presidente Otelino, todos os demais deputados estaduais e todos que estão fazendo esse momento. Depois de empossados, os deputados estudantes voltaram para a escolha do presidente da casa, vice-secretários e, em seguida, realizaram a sessão plenária. É a cidadania, é discutir, é ouvir, é olhar e é compreender como é que funciona o dia a dia do poder, como essa relação. Pelo menos eles vão ter isso, uma noção de como funciona isso. Hora da votação. A maioria escolheu como presidente do Parlamento Estudantil 2018 o aluno Pedro Lucas Costa, do município de Grajaú. Com a mesa diretora formada, ele deu início à sessão plenária. Eu fico muito feliz em ter sido o primeiro deputado negro eleito a ser presidente do Parlamento Estudantil 2018, ainda mais com uma chapa composta com uma indígena. Também me satisfaz muito. A mãe de Pedro destacou o orgulho do filho, que por um dia foi presidente do Poder Legislativo do Maranhão, mesmo que de forma simbólica. Eu acho muito importante para a vida dele. É uma coisa assim que eu fico feliz, porque em ver ele nessa posição, né, de deputado estudantil, eu me sinto feliz por isso. Orgulhosa por isso. Este é o momento culminante do Parlamento Estudantil. É a hora que os estudantes se reúnem aqui no plenário Najib Aikel para defender e apreciar os projetos de lei na área da saúde e educação que podem mudar a realidade do nosso estado. É uma lição de democracia a 22 jovens que sonham com um futuro melhor. O Parlamento Estudantil foi implantado pela primeira vez em 2005. Veio para romper os muros da escola e aproximar os jovens do parlamento em uma grande rede de ideias e propostas. Depois de um dia de experiências que vão ficar para a vida toda, os alunos voltam para casa com a certeza de que podem ajudar a construir um futuro melhor para o país e para o Maranhão. Veja no próximo bloco, na sala de entrevista, Juraci Filho conversa com o desembargador Paulo Velten. O portal volta já. A Assembleia e a Escola Superior da Magistratura, a ESMAM, promovem de quarta a sexta-feira o Congresso 30 anos da Constituição Federal, Desafios e Perspectivas, aqui mesmo na sede do Legislativo. Sobre o assunto, Juraci Filho conversa com o desembargador Paulo Velten no quadro Sala de Entrevista. Olá, boa tarde. Que bom contar com a sua valorosa audiência aqui na TV Assembleia, no quadro Sala de Entrevista. E hoje nós vamos falar sobre o congresso que será realizado pela ESMAM, a Escola Superior de Magistratura do Estado do Maranhão, que vai realizar um evento alusivo aos 30 anos da Constituição Federal, Desafios e Perspectivas. E para falarmos sobre a Constituição e este evento, nós estamos recebendo aqui com uma alegria imensa, uma satisfação, o desembargador Paulo Velten, do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que é diretor, inclusive, da Escola Superior de Magistratura. Antes de mais nada, seja bem-vindo, é uma satisfação tê-lo aqui. Muito obrigado, a alegria é nossa, é um prazer estar contigo aqui com os seus espectadores. Desembargador, como é que vai se dar o Congresso ESMAM Constituição Federal 30 anos? Desafios e perspectivas. Como o próprio nome já sugere, a gente vê isso bem, esse evento ele veio em razão da efeméride dos 30 anos da Constituição da República e o propósito é a gente colocar na pauta os temas importantes, né, para revalorizar, vamos dizer assim, esses tão importantes e valores constitucionais supremos, né? Nós vemos de um momento aí que se fala muito em reforma da Constituição, alguns até em outra constituinte. Então a gente entende que esse momento é um momento muito adequado para a gente fazer um balanço geral desses 30 anos, ver de fato aquilo que precisa ser revisto, corrigido eventualmente e aquilo que precisa ser mantido sobretudo, né? A ideia é essa. O senhor, como diretor da Escola de Magistratura, teve um encontro com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Otelino Neto, e trataram sobre este evento que será realizado
em virtude dos 30 anos da Constituição Federal. E foi firmado um termo de cooperação técnica? Sim, é muito importante lembrar disso, que esse evento, embora ele tenha sido idealizado pela Escola Superior da Magistratura do Maranhão, que é a nossa escola judicial, ele conta com parceiros importantíssimos, né? A Assembleia Legislativa do Estado é um desses principais parceiros. Além da Assembleia, nós temos o apoio também do próprio Tribunal de Justiça e também da nossa Associação dos Magistrados, né? E qual a razão dessa parceria? Como nós vamos fazer também na sessão de abertura do evento, no dia 28, né, à noite, no próprio auditório da Assembleia, uma homenagem aos constituintes, nós imaginamos que não teria lugar melhor, mais apropriado para fazer isso do que a Assembleia Legislativa do Estado, né? Então, é muito importante lembrar que esse evento, além de grandes luminares do direito, de grandes temas que serão objeto de debate, de análise, também vai ser uma oportunidade toda singular para a gente fazer uma homenagem devida àqueles maranhenses que participaram ativamente da Assembleia Nacional Constituinte, que resultou na Constituição Federal de 88, né? Já foram definidos os palestrantes? Sim, nós temos hoje todo o corpo de palestrantes definidos, devidamente contratados, fruto dessa nossa parceria também com a Assembleia. A ideia é nós iniciarmos com o Nelson Jobim, né, que todo mundo conhece, foi ministro do Supremo, foi ministro da Justiça, teve uma participação muito importante na Assembleia Nacional Constituinte. O Nelson Jobim hoje, os especialistas dizem que é aquele que conhece a história íntima do processo constituinte, né? Então, fora ele, nós temos também professores do calibre de Cláudia Lima Marques, Sérgio Arenhá, Sérgio Bermudes e tantos outros, inclusive palestrantes locais. O próprio presidente da Assembleia vai ter uma participação, deputado Otelino, né, que é para tratar exatamente do papel do Poder Legislativo nesse processo de democratização do país, né? Homenagens também serão prestadas. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. O evento vai ser um evento muito significativo, porque ele, como eu falava, ele visa fortalecer os valores democráticos, né, no momento em que nós estamos vivendo esse papel, né, de fundação de um Estado constitucional. É muito importante que todos tenham presente a importância disso. Quando se fala em revisão, em rever, em mudar, essa expectativa muito grande que a sociedade cria e que muitas vezes gera a própria desconfiança com o processo democrático, com a democracia de um modo geral, é muito importante a gente identificar aquilo que deu certo, aquilo que foi resultado dessa construção histórica, né, as instituições da democracia, para que nós, nesse processo de reforma e de revisão daquilo que é necessário, não percamos o que nós temos de importante, aquilo que de muito bom foi criado. E a visão que a gente tem é positiva. Em geral, a Constituinte, ela trouxe para o Brasil, depois de 30 anos, coisas muito importantes, muito significativas para esse momento todo especial que nós temos de liberdade, de tutela de direitos, de papel de centralismo do Poder Judiciário, de contribuição do Judiciário com um papel importantíssimo que exerce o Poder Legislativo. Então, tudo isso que a gente tem de muito positivo, a gente tem que parar, examinar e ver e verificar que a gente deve procurar fortalecer, né, as instituições da democracia. Na sua ótica, desembargador, o que é possível dizer após 3 décadas da Constituição Federal, considerada a Constituição Cidadã? Quais são os avanços maiores que o senhor poderia demonstrar de maneira tangível? Olha, os avanços foram vários. A gente pode identificar aqui alguns. Um eu já havia mencionado, que é o próprio fortalecimento do Poder Judiciário. Hoje o Poder Judiciário ele assume um papel central na organização do país. Isso é fundamental, que nós tenhamos um Poder Judiciário forte, capaz de assegurar a tutela dos direitos, né? Na democracia, tudo só funciona bem se existir esse árbitro imparcial que seja capaz de dar a solução adequada dos conflitos. Então, o Judiciário, entre os poderes da República, foi aquele que muito evoluiu nesse processo de redemocratização do país. Fora isso, é necessário também dizer as liberdades fundamentais, a própria imprensa, que hoje
liberdade de expressão, né? Sim, que tem um papel fundamental para que a gente tenha o reconhecimento das instituições da democracia. Enfim, várias instituições republicanas, elas saíram muito fortalecidas desse processo de constitucionalização do país. A gente ainda tem muito a fazer. O que a gente aproveita nesse momento de 30 anos é exatamente para fazer um balanço geral, identificar onde é que estão os nossos avanços e quais os desafios que nós temos para o futuro. E são vários desafios que nós temos também, nós temos que reconhecer. Desembargador Paulo Welter, nós tivemos, neste ano de 2018, uma campanha eleitoral muito atípica. E muitas questões foram debatidas e discutidas. E algumas delas até trouxeram uma preocupação muito grande, justamente em razão dos princípios constitucionais. O senhor teve uma preocupação também grande quando a coisa ficou aflorada em debates e chegaram os dois candidatos que estiveram no segundo turno em determinado momento da campanha, depois recuaram, mas chegaram a pensar e explanar que desejariam ter uma outra constituinte. Olha, a sua pergunta é muito apropriada. Veja só, um dos pontos assim que a gente pode dizer máximos desse debate político-eleitoral foi a polarização. Nós vivemos hoje uma época de polarização no país, né? Ou você é a favor ou você é contra uma determinada forma de pensar. E um maniqueísmo terrível também. E veja, o que é a democracia, senão aquele regime que professa a convivência dos que pensam diferente, né? Então, fortalecer os valores democráticos na atualidade, levando em conta exatamente esse ponto aí fundamental que você lembra muito adequadamente, é exatamente saber que nós temos que aprender a conviver com aquele que pensa diferente, não transformar aquele que pensa diferente da gente em um inimigo a ser abatido. Nós temos que, muito pelo contrário, olharmos com atenção, aprendermos a ouvir, entendermos o que o outro quer dizer e, fundamentalmente, levarmos em conta aquilo que ele quer dizer. O processo democrático... respeitar, antes de tudo, sem dúvida mesmo que nenhuma, não concorde com aquilo que ele está professando, né? O grande desafio da democracia na atualidade é esse daí, esse é o grande desafio, é sabermos conviver com as nossas diferenças e as nossas contradições e extrairmos daí aquilo que é melhor, né, para uma convivência harmônica, uma convivência construtiva e positiva. Quando a gente leva em consideração 30 anos de Constituição Federal e abre um leque para uma visão macro, levando-se em consideração outros países, sejam eles latinos ou não, em que estágio nós estamos em termos constitucionais? Olha, o Brasil é conhecido por todos como uma democracia ainda em formação. Nós ainda temos algumas dificuldades, por isso é que se fala muito nessa questão de trazer esse fortalecimento das instituições, a consolidação das instituições da democracia. Nós temos um processo político hoje absolutamente aberto, todos participam do processo eleitoral, isso é muito importante. Nós temos a imprensa funcionando muito bem, assegurando a liberdade de manifestação do pensamento, mas a sociedade brasileira ainda tem algumas carências na área política e entre essas carências se destaca muito a pouca participação. O brasileiro ele é muito conhecido como aquele que participa do processo eleitoral no seu momento inicial, no seu start. É a falta da mobilização. Pois é, nós elegemos os nossos representantes populares e depois que os elegemos desaparecemos do processo, né? E a prova clara disso que eu falo é que quando chega na outra eleição nós já não lembramos mais de quem foi o nosso representante escolhido. Então é muito importante que o brasileiro hoje tenha esse papel mais participativo, participar efetivamente das suas políticas públicas, e aqui eu falo políticas públicas no sentido mais lato, mais amplo da expressão. É participar das coisas que acontecem no âmbito do poder legislativo, participar da administração pública levada a cabo pelo Executivo e participar também, por que não dizer, daquilo que faz o Poder Judiciário, ter a ideia de significado e de importância do papel do Poder Judiciário hoje, que é um papel central para a construção de uma democracia efetiva no país. Eu conversei aqui no quadro Sala de Entrevista com o desembargador Paulo Welter, diretor da Escola Superior de Magistratura do Estado do Maranhão, que vai realizar no período de 28 a 30 agora, do mês de novembro, o Congresso ESMA
Constituição Federal, 30 anos, desafios e perspectivas. Desembargador, foi um prazer enorme receber o senhor aqui e falarmos um pouco, né, uma espécie de uma van-première do que vai ser o Congresso, que será realizado alusivo aos 30 anos da Constituição Cidadã. Muito obrigado, espero receber o senhor em outras oportunidades aqui no quadro Sala de Entrevista. Estou à disposição sempre que for chamado, agradeço a oportunidade e reforço o convite para todos, aqueles que ainda não se inscreveram. As inscrições continuam abertas, o Congresso vai ser realizado entre os dias 28 e 30 de novembro agora. O quadro Sala de Entrevista fica por aqui. A seguir, você vai ter o retorno das principais informações no portal da Assembleia. Fique ligado. Ainda falando sobre o Congresso 30 anos da Constituição Federal, que vai reunir autoridades de todo o país a partir da quarta-feira aqui na Assembleia. O repórter Joelson Braga tem mais detalhes. Um deles é que o evento será transmitido ao vivo pela TV Assembleia. Boa tarde, Joelson. Olá, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Sabrina, e este seminário é aguardado com muita expectativa, porque grandes nomes do direito brasileiro irão ministrar palestras. Entre eles, o ministro do STF, Nelson Jobim, o ex-ministro também do STF, Eros Graus, o ministro do STJ, Ricardo Vilas Boas, e o ex-ministro da Justiça, Eduardo Cardoso. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Otelino Neto, também irá ministrar uma palestra. Este evento é uma parceria entre a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e a Escola Superior da Magistratura do Maranhão. É uma forma de homenagear os 30 anos da Constituição, a Constituição de 1988, também conhecida como Constituição Cidadã, e também uma forma de valorizar o Estado democrático de direito. O seminário terá início na próxima quarta-feira, dia 28, e se estende até a sexta, dia 30. E neste evento, os deputados constituintes serão homenageados. Podem participar deste seminário os servidores públicos dos 3 poderes, além de estudantes ligados à área do direito. Mais detalhes, os interessados devem encontrar no endereço eletrônico www.tjma.jus.br/ESMAN. Outro detalhe é que a TV Assembleia irá fazer transmissão ao vivo do seminário. Joelson Braga, para o portal da Assembleia. Esporte. O Sampaio encerrou sua participação melancólica na Série B 2018 com mais uma derrota. Dessa vez perdeu por 2-0 para o Criciúma em Santa Catarina. No fim de semana, um campeonato de motovelocidade agitou o cartódromo João Salem na capital. Todas essas notícias, além de uma entrevista com o presidente da Federação Maranhense de Futebol 7, Valdemir Rosa, são os destaques do programa Esporte em Debate de hoje, que vai ao ar às 8 da noite aqui na TV Assembleia. E há mais de 10 anos, o turismólogo Antônio Norberto faz um passeio pela história do Maranhão de forma inusitada, dentro do cemitério do Gavião, fundado em 1855, no bairro Madre Deus, na capital. O Semitour, como é conhecido, teve mais uma edição esse fim de semana. Há 13 anos, o turismólogo e escritor Antônio Norberto decidiu quebrar o que é considerado por muitos um tabu e contar a história da última morada de cidadãos comuns e de personalidades que deixaram legados culturais e políticos no Maranhão. Uma história contada durante o Semitour, um passeio literário e musical entre as lápides do cemitério do Gavião. O mundo inteiro ele realiza passeio no cemitério. Você vê os países mais desenvolvidos na Europa, na França principalmente, Itália, Portugal, Espanha e tantos outros, o turismo no cemitério é algo simples, é como ir na esquina. A gente aqui na América, principalmente na América do Sul, alguns países fazem pouco isso. E a gente aqui no Maranhão quer mudar essa realidade, porque é um passeio que mostra personalidades, mostra os atores que fizeram a história do lugar, da cidade, do estado e do país e às vezes até do mundo. O local é o 5º cemitério de São Luís.
Foi inaugurado em 1855 para conter uma epidemia de varíola que acontecia na cidade na época. Era administrado pela Irmandade Misericórdia. Quando houve a quebra de vínculo entre a prefeitura e a Irmandade, o cemitério passou a se chamar Cemitério de São Pantaleão. Hoje é conhecido como Cemitério do Gavião, em homenagem ao bairro Quinta do Gavião, que fica nas proximidades da Madre Deus. No cemitério do Gavião existem cerca de 16 mil jazigos, muitos com monumentos da arte tumular, que refletem as vivências de quem participou ativamente da vida da cidade e que também inspiram pesquisadores a contar essa história. Dos nossos cemitérios históricos é o único que está de pé, né? Então daí essa importância da gente resgatar toda essa história, essa contribuição histórica, sociológica, genealógica a céu aberto que esse lugar maravilhoso tem e que a gente precisa conservar e que dure muito mais tempo, né? Não só os 163 anos que ele tem atualmente. Quem participa do Semitour visita túmulos de maranhenses ilustres, como os dos ex-governadores Benedito Leite e Epitácio Cafeteira, do carnavalesco Joãozinho 30 e do escritor Aloísio Azevedo. Eu, enquanto professora de literatura e língua, queria lembrar, né, a importância do grande escritor Aloísio Azevedo, que inclusive está sepultado, enterrado aqui, e foi comentado durante a visita e lembrado, né, para muitas pessoas que não conhecem, da importância que ele foi para a humanidade. Eu estou amando porque muitas coisas, como turismóloga, eu já conheço e às vezes a gente se perde um pouquinho, né? A gente não está sabendo onde é que está fulano de tal, como agora. A professora Rosa Castro, eu fiquei tão feliz, Joãozinho 30, que eu sempre saio, esse lá no Rio, sempre estava assistindo esse escola de samba dele tudinho, né? Mas eu estou amando aqui, principalmente minha cidade. O passeio do Cemitério do Gavião foi o último do ano. Um novo calendário será aberto em 2019. A programação é destinada a escolas e também a turistas. Uma oportunidade de desmistificar o que a morte tem a dizer. O Semitour, ele já teve um calendário, a gente está sem calendário, mas de repente a gente faz novamente o calendário. Todo mês um passeio, pelo menos. A gente já teve mês de fazer até 8 Semitour durante o mês. Uns são pagos, outros não. Quando a escola pública é mais carente e tal, a gente não cobra. Quando é alguém que tem a condição de pagar, a gente cobra geralmente R$10 para pagar os músicos, porque a gente tem flautista, violinista, tem sax, tem pandeiro, a gente bota tudo. Hoje nós vamos ter 2 instrumentos aqui nesse passeio. O Portal da Assembleia termina aqui. Para rever a entrevista e as reportagens de hoje, acesse o site al.ma.leg.br/tv. Uma boa semana para você e a gente se encontra amanhã. Até lá!